Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita, no estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência ao estudo dessa semana, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, em gratidão pela vida, pela oportunidade que temos de progredir em mais uma das nossas existências. Agradecemos também ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos oportunizou com o Evangelho do Amor, para que possamos ter uma diretriz, um caminho a seguir, um caminho que nos conduz ao amor, à caridade, à compreensão de que somos irmãos e que estamos aqui numa tarefa de caminhar juntos da melhor forma possível, nos auxiliando, amando a Deus e amando a nós mesmos como ao nosso próximo. Agradecemos também aos nossos mentores, aos espíritos protetores que caminham ao nosso lado, nos inspirando, nos aconselhando, para que possamos sempre tomar as melhores decisões, as decisões pautadas no nosso progresso e no compartilhamento do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E como dissemos no início, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nessa semana, o tema de estudo é a Lei de Sociedade e, mais especificamente, o tema de hoje são os laços de família, que vai ser do item 773 ao 775. Mas antes de darmos sequência ao estudo, nós vamos falar um pouco, sobre a vida animal, porque ele faz essa comparação dos laços que envolvem os animais. Então, se a gente perceber na natureza, quando uma espécie ali, uma mãe, que tem um filhote na natureza, ela dá à luz, ela cuida da cria, ela alimenta, ela limpa, ela protege, ela ensina, uma condição básica para aquele filhote se desenvolver. E em um determinado momento, quando passa-se o tempo necessário, aquele filhote ele já adquire condições de se manter, ali no grupo. Então a mãe se aparta dele, porque vê que ele já tem aquelas condições de seguir sozinho, e é assim que se procede na natureza, para que ela possa ter ali uma outra oportunidade de receber uma nova cria, e dar assistência e dar toda essa conservação para a próxima cria que ela terá. E aquele filhote que já está pronto, naquele momento ali específico da natureza de cada espécie, ele vai ter condições de se manter sozinho, afastado daquela mãe. Então ele parte para a vida da natureza, onde ele terá que ali se desenvolver e continuar, a condição daquela espécie, da sobrevivência daquela espécie. Então isso acontece no reino animal, em cada espécie ali, há um momento de separação, onde a própria natureza já dá condições para aquele filhote sobreviver
pelas suas próprias condições individuais, né? Só que conosco é diferente, né? Então, se a gente pensar na nossa condição de humanidade, o bebê humano, ele precisa de muito mais tempo, ele precisa de muito mais suporte para que ele possa se desenvolver e ganhar uma autonomia. Então, essa condição do bebê humano, né, dessa necessidade da família para que esse bebê se desenvolva é muito maior. Porque o bebê humano, ele tem os estágios do desenvolvimento próprio para a nossa condição evolutiva da nossa espécie humana. Então, o bebê nasce sem nenhum recurso, então ele vai aprender a se alimentar, e tem essas fases da alimentação, que ela tem uma condição, né? Depois ele vai ter que aprender a gatinhar, ele vai aprender posteriormente a andar, a falar, a se comunicar. Ele vai ter uma necessidade ali de aprender, né, com aquele meio que o cerca. Ele vai ter uma condição também depois, né, de se desenvolver no intelecto, na alfabetização, na escrita, na fala, vai aprender toda uma ordem, uma sequência de ordem, até ele estar pronto ali, vamos dizer, quando que um ser humano ali tá pronto, um jovem tá pronto, né? Então, como que ele consegue se manter em determinado momento? Ele vai precisar de um longo processo de dependência desse grupo que acolheu ele, né? A família. Então, essas são as diferenças, né? Entre no reino animal e o reino hominal. As necessidades, elas são completamente diferentes. E nessa questão aqui, né, na primeira questão, Kardec vai perguntar, na 773. Eu só dei essa introdução para a gente entender o contexto do que são esses laços de família e a necessidade do laço de família, né? Por que a necessidade são diferentes, né? Então, vamos ver o que ele está perguntando. Por que pais e filhos não se reconhecem entre os animais, quando os últimos não precisam mais de cuidados? Então, ele tá perguntando aqui, né? Por que a gente não se compara aos animais, né? Por que há essa necessidade, né, de ter esses laços? E eles respondem: os animais vivem a vida material e não moral. Então ele fala aqui, por que a gente não é como os animais, que chega um determinado momento ali, a gente se aparta, né, e cada um segue, como os animais. Então ele está falando, ele começa dizendo, os animais vivem a vida material e não moral. A ternura da mãe pelos filhos tem um princípio do instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida, e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar com os outros que chegam. Então está perguntando, né, por que na natureza a mãe abandona? Quando ele fala abandona, que não é abandona, né? Ela deixa ele seguir o seu curso normal, né? Por que a mãe no mundo animal deixa o filho seguir, né? E não tem por ele ali aquele cuidado todo como se tem, né, na condição humana? Porque ele explica aqui, porque as condições dos animais, essa escala dos animais, ela é diferente da escala evolutiva dos homens. Então, os animais ainda, eles vivem muito essa vida material, essa coisa da conservação. Então, a mãe tem aquele instinto de conservação pelos filhos e ela trabalha nesse sentido, de preservar a espécie até o momento, e a natureza é sábia, tudo se coloca para que haja um momento que aquele filhote está pronto já, né? Ele já teve o desmame, ele já fica de pé, ele já sabe caçar, então ele está pronto, mesmo que ele seja jovenzinho,
ele já está pronto, o papel dela está cumprido para que ela possa se preparar para os novos que virão. Então, os laços que unem essas espécies são diferentes. Então, no reino animal, essa condição ela é puramente material, é o desenvolvimento da espécie. E no homem tem essa condição moral. Então, os laços se formam com os objetivos da lei do progresso. Então, a condição dos homens é progredirem junto. Então, esse contato mútuo, ele vai muito além dessa conservação, dessa lei natural, né? Só do instinto de conservação. A gente está atrelado à lei de progresso. Então, esse grupo que se forma através dos laços de família, eles irão progredir moralmente juntos. Então, aqui, essa condição moral é para que todos compartilhem na família, um ajudando ao outro a desenvolver coisas diferentes do reino animal. Então, quando nós estamos na família, a gente tem que superar vários obstáculos, né? Ter paciência, ser tolerante, ser resignado muitas vezes, desenvolver o perdão, não guardar mágoa, não guardar ressentimentos. No reino animal não há isso, né? Não há essa condição de ter que estreitar esses laços, porque no reino animal é puramente material, é o instinto de conservação e preservação da espécie. A gente não vê nenhum filhote no reino animal magoado, ressentido com a mãe, porque a mãe, né, soltou ele na natureza. Ele não precisa fazer terapia, ele não tem trauma, né, ele não carrega os sentimentos que nós humanos, por estar num padrão evolutivo diferenciado, né, a gente já tem ali uma condição muito diferente, né? Nosso funcionamento é diferente e o nosso propósito é diferente também. Porque nós já temos a cognição, a razão, a compreensão de quem nós somos, a gente tem essa compreensão de entendimento de Deus, do próximo, e os animais não têm, né? É por isso que é diferente, né? Os laços de família ali é diferente entre o homem e o animal, né? Tem uma diferença muito grande, porque as necessidades são diferentes. Na 774, Kardec pergunta: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Então, aqui Kardec está perguntando: será que a gente não constrói os laços de família porque é uma condição social que nós vivemos? É tipo assim, é costume. É costume não abandonar os filhos e construir ali aqueles laços sociais, que a gente não deveria ser que nem os animais. Determinado tempo, cada um vai para o seu lado e cada um cuida de si, que nem no reino animal. Ele está perguntando, né? Será que esse costume de ter família é uma construção social? E eles respondem: o homem tem outro destino, que não é o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Então, por que a gente está se comparando aos animais se nós estamos numa escala evolutiva diferente dos animais e com necessidades diferentes deles? Então, a gente não pode se comparar. A nossa condição é completamente diferente. Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade de progresso. Os liames, né, os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem esses laços sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então, se a gente estudar, né,
a célula máter da sociedade, ela começa na família. Então, a família é o nosso primeiro contato, onde nós vamos aprender a como lidar na sociedade. É uma pequena célula, né? Se a gente pensar a família, é um ensaio que nós vamos ter para quando a gente adentrar na sociedade, na vida adulta, que a gente já tem ali uma base. Então, toda essa ordem, ela tem um propósito, né? Um propósito de Deus, que ela está atrelada a essa lei de progresso. Então, para a gente progredir, tem toda uma estrutura. Quando nasce uma criança, né? Então, um espírito que chega. Quando esse espírito chega ao nosso lar, houve ali um comprometimento, né? Para que aquele pai, aquela mãe, fizesse É como se nós estivéssemos ali com Deus, né? A gente faz ali um bem bolado com Deus de aceitar aquele espírito para que a gente possa auxiliar aquele espírito a progredir. Então a gente tem com Deus ali uma parceria, né? Essa era a palavra que eu queria usar, uma parceria com Deus. A gente se compromete com Deus para auxiliar aquele espírito a progredir, e isso acontece dentro, né, de um grupo familiar, onde um ali vai ajudando ao outro, e esse grupo todo vai proporcionando para aquele espírito a condição de um novo recomeço. Então, a família é a base do respeito, do caráter, dos pequenos aprendizados iniciais de como se comportar, de como respeitar, né? Então, a gente começa esse respeito na família e leva toda essa condição para fora da família. Então, leva tudo isso, toda essa construção, todo esse desenvolvimento para a sociedade. Então, tudo isso está atrelado à lei de progresso. E tudo começa nessa base, né, que é a família. Por isso que nós, não é só uma condição aprender a viver em família, não é só isso, né? Não é só um costume social, é uma necessidade que nós temos em decorrência do nosso progresso espiritual. Então, a lei de progresso, ela nos dá esse insight, né, de viver dessa forma, agrupado dessa maneira, para que os laços sejam estreitados nessa simpatia, para que possamos construir uma sociedade e um mundo melhor, né? Então a base começa na família. E ele fala aqui na última questão, né, na 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? O que aconteceria se porventura essa célula fosse afrouxada, que não tivesse mais esses laços? E ele fala, eles respondem, seria um retorno do egoísmo. Então, se nós imaginarmos, né, uma criança, ela precisa de toda essa estrutura, e uma criança, para chegar na vida adulta, ela precisa de um conjunto de repertórios que vão deixar ela mais ou menos pronta para entrar na vida adulta. Então imagine, né, se não tivesse a família. Então a criança nasce, em determinado tempo ela é abandonada na sociedade. Imaginem, né, se a gente fizer esse exercício de imaginar que não vai existir mais família. As crianças nascem, né, a gente faz que nem os animais, dá o alimento, coloca de pé e larga no mundo. Se não existe a família para dar todo esse suporte, imaginem o que seria da humanidade com todas essas crianças ainda com necessidades solta na sociedade, numa sociedade que nós temos todas as necessidades. Se a gente pensar um pouco, um filho, para ele ser produtivo e ele se autossustentar, ele vai precisar aí no mínimo, né? Se a gente pensar numa maneira bem racional, né?
que ele vai fazer uma faculdade e após a faculdade ele vai começar a gerar ali uma condição financeira dele se autossustentar. Então isso acontece, vamos dizer assim, por volta de 21 anos, né? Vamos numa linha bem racional, né? Então imagine você ficar 21 anos ali provendo, né, esse filho com as necessidades que ele tem até ele se tornar um adulto independente. E se isso já não fosse mais necessário? Então imagine uma sociedade onde as crianças de 10, de 8, de 12, de 16 anos ficassem soltas, tendo que se autossustentar, se autoproteger, né? Então a gente vê que isso é ilógico, é irracional e não seria humano, né? Não seria coerente com a lei de progresso, porque nós estamos aqui na condição de auxiliar uns aos outros. E na família é assim. Se a gente pensar e for mesmo aplicar os ensinamentos de Jesus, né, o Evangelho que nos ilumina, nós temos esses laços de afetos com os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, por toda a existência. Esses laços, eles vão só se solidificando, eles vão se estreitando e eles vão fazendo cada vez mais que a gente se torne uma família universal. Então, olha quanta coisa que nós temos que aprender na família, na sociedade, para que o nosso mundo possa se tornar um mundo melhor. E a família é a base. Então, esses laços de família na espécie humana, ele tem uma importância muito maior do que a gente imagina, né? É nessa família que a gente começa os primeiros ensaios, né, para a sociedade e para o nosso planeta. Então, o Livro dos Espíritos, nessa semana, nos trouxe esse esclarecimento e que nós possamos refletir, né? Se nós estamos dando toda a nossa potencialidade amorosa para aqueles que nos cercam, né? Debaixo do mesmo teto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.